Olá a todos, tudo bem? Estamos aqui iniciando a sequência da nossa recuperação semestral com outro conteúdo que também é extremamente importante à compreensão, que são a congruência entre polígonos, entre triângulos, e essas análises todas nós iremos retomar hoje a partir de alguns exercícios, tá? Que a gente precisa determinar, que a gente precisa compreender muito bem a questão das correspondências entre polígonos. Então, começando ali, quando dizemos que dois polígonos são congruentes, é necessário indicar a correspondência entre seus vértices que permite identificar lados e ângulos de mesma medida. Assim, quando escrevemos os pentágonos PQRST e o VXYZ, estamos estabelecendo a seguinte correspondência. O que significa tudo isso que está aí, todas essas cores? Que a correspondência se dá vértice a vértice e entre cada segmento, entre cada medida dos lados e ângulos correspondentes. Então aí o que nós temos? Neste trecho aqui, nós temos a representação deles, a correspondência vértice a vértice. Tá vendo? O P com U, o Q com V, o R com X e assim por diante. Aqui embaixo nós temos a correspondência entre as medidas dos segmentos. O segmento formado por PQ é congruente ao segmento formado por UV e assim por diante. E aqui embaixo os ângulos de cada vértice. O ângulo do P é igual ao ângulo do U, afinal de contas os vértices são correspondentes. Tá? Então, o símbolo indicado para usar a congruência é esse aqui. O sinal de igual com o tio em cima, que vocês também conhecem este símbolo como aproximadamente igual a. Tem uma outra representação de congruência, que são 3 risquinhos assim, mas vamos focar nesta aqui, que é a que a apostila traz para a gente. Tá? Então, é muito importante entender essa questão da correspondência entre os ângulos, entre os lados, entre os ângulos e todas as formas de que aparece essa congruência para a gente identificar. Passado este momento, nós precisamos fazer o quê? Qual outra análise que nós fizemos? Que o foco principal deste capítulo foi os casos de congruência entre os triângulos. E o primeiro caso que a gente viu de congruência são aqueles onde, especificamente sobre os triângulos, tem 4 tipos de congruência que a gente precisa saber. O primeiro deles, qual que foi? Foi o lado, lado, lado. E como a gente representa isso? Esta medida tem que ser igual a esta. Esta medida correspondente a esta medida e esta medida correspondente a esta medida. É possível que vocês estejam se perguntando por que fazer marcas diferentes? Porque a gente não consegue garantir que um lado é igual. A gente está indicando que os lados são iguais. Então, como a gente não tem certeza da medida, a gente usa marcas iguais para as correspondências, tá? E depois disso, o outro caso que a gente viu foi o caso lado, ângulo, lado. Como que se caracterizava este caso? Você tinha um ângulo aqui, então você tinha este lado correspondente a este lado, e este lado correspondente a este lado. Qual é a característica principal desse tipo de congruência? Observa que o ângulo ele tem os dois lados em comum. Tá vendo? A congruência aí, ela é dada tanto pelo ângulo, mas tem que ter os lados em comum. Os dois lados do ângulo também têm que ser correspondentes. Tá? Por isso que é lado, ângulo, lado. O outro caso que você viu é ângulo, lado, ângulo. O outro caso que nós vimos, né? Que se caracteriza pelo quê? Tem um ângulo aqui, um lado e um outro ângulo aqui. Da mesma forma, um lado, ângulo e outro ângulo. Qual a característica principal desses ângulos? Além da congruência nas medidas, os dois ângulos têm um lado em comum. Tá vendo no caso aqui, este lado do ângulo e este lado do ângulo são correspondentes. Então, esses dois ângulos têm um lado em comum. Olha a diferença deste caso 2 para o caso 3. Lado, ângulo, lado, o ângulo tem os dois lados comuns. Ângulo, lado, ângulo, eles têm um dos lados em comum.
E o último caso que a gente viu de congruência, que esse é um pouco mais chato de identificar, que é o lado, ângulo, ângulo oposto. Por que este reforço na questão do ângulo oposto aí? Porque vocês teriam aqui, por exemplo, um lado correspondente, um ângulo correspondente, e o outro ângulo que aparecia aí é o ângulo oposto ao lado que é correspondente, ou seja, formou um triângulo ali, mas ignora. O outro ângulo que aparece, ele é oposto ao lado. Tá? Então, sempre que você tiver um caso de congruência do tipo, caso ângulo oposto, você vai ter esta característica particular aí para ser identificada. Tá? Então, isso você precisa ter em mente, tá? Que este lado aqui, ó, tem um ângulo, tem um lado, e o ângulo oposto a este lado também é congruente. Por isso que ele recebe esse nome de lado, ângulo, ângulo oposto. Por isso essa diferença com relação aos outros. Espero que isso tenha clareado um pouco mais as ideias de vocês com relação a isso. E dando sequência aí ao nosso vídeo, nós temos aqui, ó, para cada par de triângulos congruentes, escreva o caso que garante a congruência. No caso aqui do primeiro, ó, nós temos o que, ó? Temos o ângulo de 125 graus e os lados que o norteiam 6 centímetros e 5,8 centímetros. Apesar da posição ser diferente, você vê que o ângulo, nos dois triângulos, os lados correspondentes também são os lados do ângulo. Então, esse é um caso de congruência do tipo lado, ângulo, lado. Ok? Pense sempre nisso. Olha para o ângulo e olha para os dois lados dele. São correspondentes? Então é lado, ângulo, lado. Tá bom? No item B, nós temos ali, são dois triângulos e os lados são correspondentes. Você vê isso pela medida, certo? Então esse é um caso de congruência do tipo lado, lado, lado. Ok? Viu como não é difícil? Sim, é chato, reconheço que é chato. Mas não é nada de outro mundo de você entender. Basta você olhar com atenção para o exercício que você está fazendo, que isso pode clarear um pouco a sua situação. Então vejamos aí, ó. Este caso na letra C, nós temos aqui ângulo de 90 graus, que é correspondente aos dois, o lado de 4 centímetros, que é correspondente aos dois, e um ângulo de 35 graus, que é correspondente aos dois. Então, o que nós temos aí? Que tipo de congruência? Nós temos lado, ó, ângulo, e este outro ângulo de 35 graus, ele é o quê? Ele é oposto ao lado, ó. Então, lado, ângulo, ângulo oposto. Ok? Deixa eu arrumar essa escrita aqui para não confundir ninguém. Então, lado, ângulo, ângulo oposto. Tá ok? Espero que isso tenha clareado um pouquinho. Agora vamos lá, ó. E o último caso aí deste exercício, que é a letra D, tem mais um ainda, na verdade. Ó, temos dois ângulos e um lado comum aos dois ângulos. Esse é o tipo de caso, ó. Ângulo, lado, ângulo. Tá ok? E o item E, que é o último item desta revisão que nós estamos fazendo. Você tem aí, ó, ângulo, tem um lado, tem um ângulo, essa correspondência se dá dos dois lados, ó. Temos aí uma congruência de que tipo? Lado, ângulo, e observa uma coisa com relação a esses dois ângulos aqui, ó. Ó, estão aqui opostos, certo? Então, lado, ângulo, ângulo oposto. Essa correspondência que é importante que você enxergue no momento de fazer. Referente ao capítulo de congruência, ao módulo de congruência, eram essas observações que eu tinha para fazer a vocês nessa aula de hoje. Então, qual é o desafio agora? Qual é o próximo desafio que você deve fazer? Você deve pegar
você que está de recuperação principalmente, além desses conteúdos que foram passados aqui agora, você deve pegar a sua apostila e fazer uma revisão desde os primeiros módulos, porque afinal de contas a recuperação é semestral. Então a prova de recuperação ela vai abordar todo o conteúdo visto no primeiro e segundo bimestres, ok? Então não deixe de estudar, amanhã será a prova, você não terá muito tempo de fazer, então não se atrase com relação a isso, tá? Desejo a vocês bons estudos. Qualquer coisa, dúvidas que surgirem, por favor, mandem recados, não deixem para a última hora. E vamos estudar e vamos reconhecer as situações que a gente precisa ainda. Clarear, não deixe de fazer também as atividades pendentes, tá? Então, até a nossa próxima aula, pessoal.